Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Léo Ortiz se rende a Felipe Luiz e rasga elogios ao técnico do Flamengo. Excelente notícia para o Mengão, no caso Jorginho. Perigo, tira o olho. Atlético de Madrid, time espanhol, manda recado a Felipe Luiz depois do título do Flamengo. Reviravolta com venda de jogador para a Europa, agita os bastidores da Gávea. Flamengo está interessado na contratação de atacante belga, ex-Atlético de Madrid. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O zagueiro Léo Ortiz se rendeu e rasgou elogios ao Felipe Luiz. Segundo ele, o comandante passa para os jogadores uma fome de vitória diária. O objetivo é sempre ganhar o máximo de títulos possíveis. Estando no Flamengo, a mentalidade tem que ser sempre essa. Temos um elenco de muita qualidade, uma ideia de jogo que vem se solidificando cada vez mais em todos e uma fome de vitórias que o Felipe Luiz provoca na gente diariamente. Acho que não podemos pensar lá na frente já, mas temos que pensar em construir tudo isso para que lá em novembro ou em dezembro, que são as datas finais e onde se decide o Brasileirão, a gente possa estar brigando em várias pontas, disse lá o zagueiro. É importante lembrar que o Léo Ortiz ainda não completou um ano de Flamengo, mas mesmo assim ele já conquistou 3 títulos com o manto sagrado, Carioca e Copa do Brasil, ambos em 2024, e por fim agora a Supercopa do Brasil no último domingo. O Flamengo volta a campo daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília, para enfrentar a Portuguesa do Rio pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Na lista de jogadores relacionados para essa partida, um nome chamou muita atenção: Gustavo. O lateral direito de 19 anos chamou atenção após atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora ganha uma chance no time profissional do Flamengo. O Gustavo foi revelado numa escolinha do Flamengo em Palmas, capital do Tocantins. Após observações do departamento de scout do clube, o lateral direito assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube em julho de 2023, válido por 3 anos, e sabendo da capacidade do jovem, a diretoria do Flamengo estipulou uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais na cotação atual. Analisando como uma das joias da base do Mengão, o Gustavo foi um dos destaques do Flamengo na Copinha São Paulo, apesar da campanha ruim do clube naquela competição. Na derrota para o Red Bull Bragantino por 3-1, ele deu assistência para o único gol do rubro-negro e ainda deu uma lambreta linda lá pela ponta direita. Agora, uma vez que o técnico Felipe Luiz decidiu poupar os titulares, ele recebe uma oportunidade de ouro para jogar hoje. Mas por ser ainda novo no time profissional, o Gustavo deve começar o jogo no banco de reservas, porque a expectativa é de que o Daniel Sales, também muito bom jogador, também da base do Mengão, inicie a partida como titular na lateral direita, uma vez que já vinha atuando nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Vale lembrar que em toda a sua história, o Flamengo jogou contra a Portuguesa do Rio 78 vezes. Foram 70 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, com um aproveitamento de 91,8%. O Flamengo fez 230 gols e sofreu 42. Provável Flamengo para essa noite vai ser Matheus Cunha, Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. O técnico vai ser o Felipe Luiz. A Portuguesa vai de Vinícius Machado, Joásio, Vitor Pereira, Tomás Caíque e Marcos Vinícius, Wellington César, João Paulo, Anderson Rosa e Ericlei, Joãozinho e Romarinho. Técnico Douglas Ferreira. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier Futebol Clube em canais pagos. E se o Flamengo vencer, pode acabar dormindo na liderança com 13 pontos. Na lista de jogadores fora dos planos do técnico Felipe Luiz para a temporada, o Thiaguinho estava treinando separadamente do restante do elenco do Mengão nas últimas semanas. Hoje o Flamengo chegou a um acordo de rescisão contratual com ele.
De acordo com informações do portal Coluna do Fla, o Thiaguinho não faz mais parte do elenco do Flamengo. Cabe ressaltar que o jogador de 23 anos tinha contrato com o clube rubro-negro até 31 de dezembro desse ano, ou seja, a rescisão contratual significa um alívio na folha de pagamento do Flamengo. O Thiaguinho chegou ao Mengão em 2019, após se destacar na campanha de acesso do Náutico na Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para contar com o jogador, o rubro-negro topou pagar 7 milhões de reais. Porém, o jogador nunca conseguiu sequência no Mengão e foi emprestado várias vezes. A Prefeitura do Rio de Janeiro não está nada satisfeita com as movimentações feitas pelo presidente BAP, porque entende que o mandatário do Flamengo não quer apenas adiar a inauguração do estádio rubro-negro, mas também arranjar pretextos para não construir a nova casa do mais querido. Antes de deixar o cargo de presidente do Flamengo, Rodolfo Landim fez a aquisição do terreno do gasômetro, localizado na zona portuária aqui do Rio de Janeiro. Para ser o dono do espaço, o Flamengo pagou 170 milhões à vista. No esboço inicial, o próximo passo do Mengão em relação ao estádio seria resolver questões burocráticas. Porém, o mais querido tem encontrado algumas dificuldades à medida que o processo avança. O BAP trabalha com uma nova data para inaugurar a Casa do Flamengo, 20 de janeiro de 2031, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, 2 anos depois em relação ao projeto da antiga gestão. A informação foi do jornal O Globo. Além disso, o presidente declarou que deseja realizar um grande jogo inaugural para o estádio do Mengão. Para ele, uma partida em novembro, na reta final do Campeonato Brasileiro, não estaria à altura do grande evento que é essa inauguração. E, desse modo, o BAP levantou a ideia de vender o jogo de abertura para um amistoso do Mengão contra times europeus, como o Real Madrid da Espanha ou até mesmo o Barcelona também da Espanha. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 flamenguistas e aí a gente cresce bonito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. Valeu! O técnico Filipe Luís recebeu mensagens de apoio do Atlético de Madrid da Espanha, clube onde fez história como jogador pela excelente conquista da Supercopa do Brasil em cima do Botafogo numa vitória acachapante do Mengão. Aspas, vamos, parabéns, mister, disse lá o Atlético de Madrid no seu Instagram, em uma publicação do Filipe Luís nas redes sociais. Dessa maneira, a atitude do clube espanhol gerou grande engajamento entre torcedores do Flamengo, que brincaram com a situação e pediram para os espanhóis tirarem o olho. Apesar da torcida rubro-negra brincar com a situação, a preocupação de uma saída do técnico existe sim, mas a intenção do Filipe Luís é de ficar no Flamengo por muitos anos. Pelo menos foi isso que ele disse na sua última entrevista coletiva após a conquista da Supercopa Rei. Além de ter um vínculo profissional com o mais querido, o comandante torce pelo Mengão desde pequenininho e já declarou todo o seu amor pelo clube. Eu não tenho nenhum interesse em sair, eu quero ficar muito tempo aqui. Já falei para o presidente quando a gente se conheceu e conversamos bastante sobre esse assunto. Eu sou um cara que tem um objetivo profissional e mais nada. Eles me deram todas as ferramentas para eu trabalhar e me desenvolver bem no clube. Me dão esse time incrível que eu tenho nas mãos. Eu não posso pedir mais nada. Para esse torcedor, pode ter certeza de que antes de eu querer sair, você vai querer que eu saia. Disse lá o Filipe Luís no último domingo na sua entrevista coletiva. A novela envolvendo o Lohan teve uma reviravolta inesperada. Fora dos planos do técnico do Flamengo, Filipe Luís, o meio-campista estava praticamente negociado com o CSKA da Rússia. No entanto, o jogador de 18 anos tomou uma decisão importante nessa quarta-feira.
De acordo com informações do portal Flabase, o Lohan decidiu ficar no Flamengo, ou seja, a venda dele para o CSKA não deve mais acontecer. A proposta do clube russo pelo jovem era de 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação atual. No momento, o Lohan está integrado ao elenco do Sub-20 do Flamengo, porque ele ainda tem idade para jogar nas categorias de base do clube e fica revezando junto com as partidas do time principal. Vale lembrar que, pelo fato de ter poupado 11 jogadores diante do Sampaio Corrêa, o Filipe Luís relacionou o Lohan para aquele jogo, mas não o colocou em campo. É importante sempre lembrar que o Lohan sequer foi convocado para participar da pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo. E por esse motivo, o Filipe Luís já explicou que não coloca o jogador na lista de prioridades para o restante do ano. Sendo assim, o Lohan, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029, precisa convencer o Filipe que pode ser útil em meio a essa decisão de ficar na Gávea. Essa aqui é uma excelente notícia para o Flamengo, que segue determinado em fechar a contratação do volante Jorginho para a temporada 2025. Apesar da tentativa inicial de contar com ele no começo do ano, a chegada do jogador deve mesmo ficar para junho, quando seu contrato com o Arsenal da Inglaterra chega ao seu final. Segundo o portal GE, para acertar com o Flamengo, o Jorginho recusou propostas de outros 3 clubes. Foram eles o Besiktas da Turquia, a Fiorentina da Itália e do Palmeiras aqui do Brasil. E com isso, deve assinar um pré-contrato com o Flamengo para reforçar o time do Filipe Luís já no Mundial de Clubes que começa em junho. Inicialmente, a diretoria do Flamengo trabalha com a ideia de oferecer ao Jorginho um salário de R$ 1.800.000 por mês, o que seria o maior pago pelo clube. E, além disso, incluindo as luvas, o volante pode chegar a receber até R$ 2 milhões por mês. Assim, para conseguir bancar esse valor milionário, o Flamengo pretende incluir premiações em caso de títulos. O Jorginho tem falado quase que diariamente com o José Boto e com o Filipe Luís e vem demonstrando estar muito animado com o projeto que o Flamengo apresentou para ele. E tudo indica que ele vai ser, sim, jogador do Flamengo na janela extra, que a FIFA vai abrir em junho para os times se reforçarem para o Mundial de Clubes. Sobre o mercado da bola, o Flamengo está interessado na contratação do belga Yannick Carrasco, ex-Atlético de Madrid, e atualmente no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Essa informação foi do jornalista Felipe Cardoso, da Record Litoral. Flamengo negocia com o Carrasco, ex-Atlético de Madrid e atualmente no Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas enfrenta também a concorrência do Vasco, que quer o jogador. O Carrasco tem boa relação com Filipe Luís dos tempos de Atlético de Madrid. Vale destacar que o Yannick Carrasco tem 31 anos completados em setembro. Tem 1,81 de altura, é belga, tem 78 jogos pela seleção do seu país e fez 11 gols. É um ponta esquerda destro que também pode jogar de meia esquerda ou até mesmo de ponta direita. Está no Al-Shabaab da Arábia Saudita desde setembro de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos aqui do canal que me pediram. Bora lá! Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, seu filho Miguel de Jurubeba, flamenguista roxo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Alex Pereira, do Mengão Destruidor. Alô, meu amigo José Neves, aqui de Copacabana, bairro lindo do Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Raimundo Moraes e Vitor Daniel, em Porto Rico, Maranhão. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, minha amiga Aldelena, gente finíssima, tá sempre aqui comigo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão 3-0, tá bom?